Um painel de luxo. Muito obrigada pela sua presença. A escuta da conversa com o Rodrigo Antônio foi muito maravilhosa sobre o que nós temos feito, qual foi o nosso caminhar até chegar aqui e quais são os R's centrais, os eixos centrais que nos articulam aqui neste fórum. E seguindo um pouco a conversa sobre que é melhor a gente começar a esquentar os motores, que no princípio da manhã temos aqui uma intenção nessa conversa de começar a traçar um mapeamento comum para o que a gente gostaria de nomear como um novo paradigma, não sei se novo, mas um paradigma para o acesso, para a proximidade do cinema num pensamento comunitário. E ainda que o comunitário, falando com vocês antes, ainda que o comunitário seja um conceito que nós podemos revisitar, seguir discutindo, reconhecendo, reconstruindo, e parte disso, agora, daqui a pouco vocês vão contar de que lugar vocês se posicionam e como vocês decidem nomear. De qualquer maneira, é um panorama que nos permite fabular, como disse há pouco Rodrigo Antônio, a partir da horizontalidade, a partir da decolonialidade, do nosso ativismo, de um posicionamento de pertencimento que se distancia do pensamento industrial, desse pensamento comercial, em que o cinema tem um papel um pouco maquinário de produção, de capital econômico, de certa construção de intercâmbio de poder. Nos distanciamos disso e, nesse sentido, pensamos que esse pode ser um ponto de partida interessante. Antes de estar aqui, tivemos uma primeira conversa e, nesse momento, falávamos sobre alguns conceitos que estão em crise, como a distribuição, pensada a partir de um lugar justo, como se entende a distribuição no paradigma de indústria de filmes. E, e nós gostaríamos de retomar esse conceito, mas principalmente ter outros elementos e outros sentidos, e porque partimos de, principalmente, se observamos o universo de paradigma industrial e paradigma comunitário nesse transitar a uma série de referentes de diferenças muito marcadas. O paradigma da indústria, há muitas crises neste momento. A compra, a venda, a aquisição dos nossos filmes tem se visto com muitas dificuldades, e não apenas os nossos filmes, os documentários em geral, os lugares que ocupam nas plataformas, de que lugar as plataformas, como eles se apropriam dos direitos patrimoniais, qual é a agência que eles colocam nas histórias que se contam e como elas são contadas. Há uma série de dificuldades neste modelo. E agora eu gostaria de apresentar os nossos convidados de luxo e começar a conversa com numa primeira rodada em que a gente se permita pensar como seria delimitar este novo paradigma. Como nessa confrontação de campos, como delineamos aqui, como seria ressignificar esse conceito de distribuição ou de acesso de um cinema, de um acesso comunitário de cinema e do cinema em geral, do cinema documentário, não apenas do cinema comunitário, e distanciar talvez dessas lógicas das quais a gente não se sente representado até este momento. Então, primeiro eu vou dar a palavra a Frida Moenala. Ela é cineasta quichua rapoteca e produtora de Uju.
e seria muito interessante que você também pudesse contar um pouco sobre o que é. Ela estudou cinema e vídeo na Universidade de São Francisco de Quito e desde 2012 ela realizou muitos documentários como diretora e até como seus filmes já fizeram parte de muitos festivais em muitos países, Xangai, Equador, Colômbia, Estados Unidos, etc. Seus projetos já ganharam muitos processos de produção, como intermédia, também para ficção, do IFCI, e bem, também já fez séries de televisão, Shukma, que é um dos primeiros programas de televisão feitos nas comunidades, que foi transmitido na televisão nacional equatoriana. Bem-vinda, Frida. Bom, eu gostaria primeiro de agradecer para vocês pelo espaço, para a gente, como produtores comunitários, fazer presença nesses lugares e conseguir refletir sobre esses processos de cinema que estamos fazendo. Eu queria começar comentando que no audiovisual eu estou desde a vida inteira. O meu pai, Alberto Monala, é um cineasta quichua equatoriano, então eu vi desde que era uma criança, eu vi como era o cinema produzido, começou sendo feita a formação, a oportunidade de outros comunicadores e realizadores de povos originários se prepararem. A gente se projetou mais de Rupa, que é a nossa casa produtora, identificamos como era difícil reconhecer essas produções no médio. E, eu comecei a colaborar com Mujo, que foi como a gente se conheceu, que é um coletivo de diversos cineastas e ativistas de povos e nacionalidades, também mestiços, com os que a gente já trabalhou alguns projetos e falando sobre distribuição também chegamos ali. Então, para mim, tem sido um posicionamento dos curtas de Shukma, que é o outro, o diferente, na televisão. Então, também pensando que não era muito simples fazer esse processo de posicionar os filmes, o boom dos festivais, das amostras, foi feito. Eu acho que os colegas vão falar um pouquinho melhor sobre isso, mas para a gente era muito difícil acessá-los. E depois, bem, Mujo, que a gente já está trabalhando ali há 2 anos, e temos uma rede de conexão com outros realizadores indígenas, principalmente no Equador. A gente fala de povos e nacionalidade. Tivemos uma unidade de vários cineastas que falamos sobre como nós, o cinema indígena, do que foi falado, que o meu pai me dizia quando eu era uma criança, ele falava esse filme é do cineasta indígena. Então a gente tinha essa categoria, mas ninguém falou, né, que era chamada assim. A gente só fazia cinema mesmo. Em 2014, essa unidade de produtores fizemos com que o Estado, que naquele momento era a ICA, se não estiver enganada, reconhecesse o fundo de produção específica dos cineastas de povos e nacionalidades no Equador. É o mesmo processo que a gente tem com outros cineastas. Falando do tema da, da distribuição, temos gerado uma plataforma também desde Mujo para conseguir chegar aos territórios. Para a gente é muito importante conseguir nos focar no cinema e que esse cinema consiga chegar ao território. Para isso que a gente está trabalhando nessa plataforma, que esperamos que chegue aos territórios e consiga pensar nessas estratégias de como chegar até o território. Eu destaco 3 questões principais, trabalhamos sobre as bases. Em Equador temos a CONAGE, que é a caça-mãe do movimento indígena, que tem gerado certas mudanças transformadoras no nosso país. A gente se reconhece como um país pluricultural, multicultural, e isso faz com que a gente tenha o respaldo, o apoio para exigir essas políticas públicas em todas as áreas.
o trabalho com bases, né, a comunicação com a mídia do território, que faz com que muitos coletivos tenham preparado certas oficinas, os comunicadores, eles consigam ter esses projetos e a gente consiga também fazer essas parcerias para chegar ao território. É isso. Muito obrigada, Frida. Também damos as boas-vindas a Daniel Bejarano. Ele é cineasta comunitário, comunicador social e jornalista, diretor do Festival de Cinema Sancocho, em Bolívia, Bogotá, Colômbia. Ele foi bolsista do governo da Alemanha em 2023, professor universitário em políticas públicas e comunitárias. Ele é criador e fundador de projetos artísticos e culturais com impacto social, faz cinema, oficinas, é professor, foi jurado, etc. Muito incrível a sua trajetória. Muito obrigada por estar aqui, Daniel. Obrigada. Obrigado. E eu vendi um filme para a Mundial há poucas semanas. Bom dia a todas, a todos, a todes. Primeiro, quero agradecer a todos e as mães que estão aqui, aos professores e as filhas que tornam possível o caminhar do cinema comunitário, no nosso caso, e tornam possível a sabedoria da vida diária. Queria falar, eu esqueci um pouco a pergunta, mas eu queria falar algumas coisas que eu escrevi aqui. Eu acho que o cinema comunitário para nós é um ato de amor, de encontro com a gente mesmo, com outros, com outras, com a Mãe Terra, com a fraternidade, com a solidariedade, com a parceria, com a confiança e com a vida. Nos une a diversidade, os sonhos impossíveis, a dignidade, as preocupações das comunidades, o choro da Mãe Terra, as lágrimas do céu e os gritos do mar. Nos une também a sabedoria dos avós e das avós e a nossa vontade de transformar. As realidades cruéis nos une também as necessidades de transformar as políticas públicas e as relações de poder, tanto as econômicas quanto as dos meios de comunicação, e também nos une a necessidade de transformação dos símbolos das colônias, aqueles que se fazem chamar conquistadores ou os destruidores. Nos une nos defender todas as formas de vida, a partir do local, do território, do alternativo, do popular, do comum e a partir do comunitário. E acho que nesse tema da distribuição, essa é a pergunta? O panorama. Estávamos pensando que nós começamos os temas, os colegas dizem que não, mas começamos a distribuição antes mesmo de criar as histórias, antes de fazer o processo de pesquisa, porque como o nosso cinema é um cinema de apropriação, de construir coletivamente, então toda a distribuição não começa quando termina o filme, mas desde o início, antes de começar o caos. E neste momento, o que nós fazemos é começar a contar às pessoas, ou ver as necessidades que tem na comunidade e de como fazer uma história coletiva e como podemos fazer um curta, um filme de um tema específico, de uma necessidade que tem o território, a comunidade. E ali começa todo esse exercício de começar a pensar nessa história, nessa narrativa, de como vamos mostrar visualmente os sons, etc. E acreditamos que nesse processo de pensar a partir da comunidade esse produto,
ou arma audiovisual, se começa a comunicar de fazer todo um exercício audiovisual de filme e quando o filme já está pronto, então as pessoas não vão ver o filme de um diretor, diretora ou de um grupo de atores, de produtores, mas eles vão ver sua própria narrativa, seu próprio filme. E acreditamos que ali começa um processo, continua o processo de outras formas de distribuição, que eu não sei se foi a palavra correta no cinema comunitário, porque é mais comum a partir de compartilhar, da solidariedade, dos afetos, de poder dizer de certa forma, circular algo que um grupo de pessoas ou uma comunidade e que há uma urgência de comunicar, porque nosso cinema, nossas formas de pegar a câmera e contar histórias têm uma necessidade de enunciar o que acontece em Cerrón, na Guajira, com as multinacionais. Esse é um exemplo de tantos, por isso nós dizemos que esse cinema também se faz com o grito da Mãe Terra, que precisa urgentemente que nós não continuemos explorando suas veias e suas carnes. Então, nesse exercício de distribuição, às vezes não encaixamos dentro da indústria que precisa que essas batatas fritas que estão para vender. Nós não encaixamos nesse modelo e também não encaixamos na indústria audiovisual do país, na Colômbia, não sei no Equador ou em outros, mas eu acho que está pensado o cinema como se fosse um lanche. E nessa necessidade de vender rápido e de ganhar dinheiro, como numa loja de conveniência, nós não fazemos filmes para esses festivais e também não nos interessa que nos digam o que está acontecendo, se está bem, se está errado, mas o mundo das comunidades possam sentir as necessidades, mas também os sonhos de muitas comunidades e territórios, os gritos que hoje o mundo pede de transformação, que o mundo pede dentro da vida cotidiana ou da vida coletiva. Eu falo muito. Por favor, outra pergunta. Muito obrigada, Daniel. E bem, também seja bem-vindo, Carlos Gutierrez. Ele é fundador do Cinema Tropical, que é uma organização fundada em 2001, e ele é líder nos Estados Unidos. Ele é curador. Ele apresentou muitos ciclos em muitas instituições, muitas, menciono algumas: Museu de Arte Moderna, Museu Guggenheim, Seminário, etc. Atualmente, ele é diretor artístico do Festival Latin Wave, do Museu de Belas Artes em Houston e do museu. Ele participou como membro jurado em muitos festivais, em muitos lugares diferentes. E a iniciativa artística Rolex para Mentores. Muito obrigada, Carlos, por estar aqui. Ao contrário, eu que agradeço pelo convite. Eu fico feliz de estar aqui compartilhando com vocês, com Frida, com o Daniel, mas eu estou muito entusiasmado com compartilhar com vocês esses espaços, porque eu acho que esse é o presente e o futuro do cinema. E também temos que reconhecer o privilégio que a gente tem de estar aqui, de compartilhar as nossas experiências. Eu fiquei muito feliz com as experiências de manhã, que foram contadas de manhã, porque o SEMA é um espaço utópico, né? O cinema tropical, ele começou com Monica Wagner, que é uma colombiana, em 2001. Começou como um cineclube, mas a vida nos levou por diferentes caminhos e, no pessoal, eu acho que eu fui muito afortunado. Eu tenho conseguido continuar
acompanhando essa produção latino-americana das últimas 2 décadas. Eu vou colocar algumas ideias gerais para a gente falar sobre elas. São muitas temáticas, mas vamos lá. O primeiro, o cinema é a arte dos nossos tempos. Todas as pessoas estão indo para o cinema, fotógrafos, músicos, toda a criatividade que está recebendo o cinema é incrível. Eu acho que o cinema está passando por um momento super maravilhoso, um momento espetacular, porque o problema nesse sentido é o que contém a estrutura do cine. O grande problema que eu vejo é que a gente leva 70 anos falando do cinema da mesma perspectiva, da mesma forma, quando a produção mudou radicalmente. Passaram 50, 60, 70 anos, se mudou radicalmente o nosso panorama, mas a gente continua nos aproximando do problema do mesmo da mesma posição. Então, para mim, esses conceitos que já foram muito superados, a produção, distribuição, que por uma parte é um modelo completamente capitalista, como os sapatos é produzido, como o sapato é produzido, o intermediário leva até a loja é o lugar da exibição onde o cliente vai comprar o produto e dessa forma vai gerando esse excedente que supostamente deveria voltar para a produção. Continuar pensando o cinema dessa forma deveria estar superado. Desde a Latinoamérica, a gente tem sido pioneiros nas últimas 2 décadas, separando o problema de produção e distribuição. A maioria dos nossos cineastas não tem estrutura, não tem acesso àquelas estruturas de distribuição, mas isso tem salvaguardado é, esse processo de outros cinemas, de outros cineastas também, que têm feito o mesmo processo. A gente tem sido pioneiro nesse sentido de separar esse problema que tem sido enfrentado e que está sendo enfrentado pela cinematografia mundial hoje em dia. Temos que perceber que somos muito afortunados nesse sentido. Nessa questão de produção, distribuição e exibição, que também é muito importante pensar no cinema como a arte mais obsessionada com a própria comercialização, não sei, não vejo outras áreas, a literatura, a música, o teatro, eles não estão obsessionados com a comercialização. O cinema, a gente se obsessiona demais. Isso nos leva também a pontos, cria certos circuitos que já não funcionam mais, que temos um problema de entrada, que é na indústria, o cinema já não está sendo pensado no público, nem sequer nos realizadores. E esse é o grande problema também. Desde a produção, a gente deveria pensar, salvaguardar a integridade dos projetos, que também é uma questão de outro hemisfério do cérebro, mas também pensar para quem que despertaria interesse isso? Porque senão a gente vai continuar atrelado a essa comercialização para levar o cinema para a Europa e que ele seja retornado no mesmo sentido. Esse cinema que está mais hegemônico que nunca. Aterrissando um pouco, eh, pensando dessa estrutura tradicional ainda, como podemos pensar nesses espaços de distribuição que estejam acorde com a produção também? É o grande problema da indústria. A película custou $100 ou 5 milhões, mas basicamente todas elas estão tendo que comercializar da mesma forma, postular nos mesmos festivais, brigar pelos mesmos distribuidores. Como a gente conseguiria democratizar, como essa democratização da produção poderia ser levada à distribuição também? Esse é um grande desafio mesmo. E mais ainda, um ponto muito importante, e por isso que eu fico muito empolgado com isso, eu venho falando da democratização da exibição. Eu acho que é uma temática muito importante, mas que também tem a ver com a exibição como a criação da esfera pública, do público e da esfera pública. E eu também vou me desviar um pouco com isso, a gente passou pela pandemia, né? E nesses 2, 3 anos, basicamente, o cinema foi sugado pela televisão. A gente perdeu o espaço público. É muito importante, uma parte importante do cinema é entendê-lo como um arte público.
É isso que separa o cinema dos seriados, da televisão e demais. É um espaço determinado em comunidade. Nesse sentido, para mim, está a força do cinema. Ele está emparentado com a religião, a gente está em comunidade e a gente comunga com alguma questão específica. A parte do do cinema, essa parte do cinema nunca vai estar em crise. O cinema é uma arte cênica e a gente tem que aprender muitas coisas da música. A música em vivo, que depois pode ser replicada de diversas formas, mas o coração é a música em vivo, ao vivo. Eu tenho algumas ideias, não acho que não vou falar, eu estou abrindo só as janelas e jogando algumas ideias aí. Como que a gente consegue distribuir e pensar na distribuição de outras perspectivas? E o cinema, para mim, ele abrange, como arte cênico, abrange vários significados políticos, um duplo significado político. O primeiro, a gente está sendo bombardeado pelos dispositivos. Você ir e focar em alguma coisa por 1 ou 2 horas já coloca uma complexidade na vida que outras a gente está sendo bombardeado por cabeçalhos e outras ideias que nos posicionam. O cinema nos permite ventilar algumas ideias, colocar algumas ideias. De uma parte, isso. Segunda parte, enquanto a questão do espaço público, é que o cinema pode criar esse espaço de diálogo que fora já está sendo colocado. A gente está sendo polarizado, está sendo dividido, mas a gente precisa colocar algumas pessoas que talvez não estejam comungando com o cinema da mesma forma, mas que podem ser trazidos também para a discussão. É uma questão muito importante, muito necessária, e a gente precisa repensar nesse modelo, nessa distribuição também. A distribuição per se não é o problema mesmo. O problema é como nos aproximarmos, nós como realizadores, a esses espaços de distribuição. É importante pensar e colocar o poder nesse intermediário e porque ela vai ficar com um pouco mais de poder do que a gente. Então, como que a gente cria esses mecanismos mais fluidos? Esse é o grande desafio que eu tenho notado. Há muitas iniciativas comunitárias no continente, mas é muito difícil conectar com os realizadores. E é justamente por isso, os realizadores muitas vezes também estão colonizados e também pensam que o sucesso está fora, que a gente tem que exportar para se importar, né? Para chegar a um ponto final, eu também queria colocar que um grande desafio nesse sentido também é a questão do sucesso. Eh, a gente sempre recebeu esses falsos espelhismos. E a gente não percebe isso. Então, como que a gente precisa desenvolver as próprias ferramentas, as próprias métricas, para saber quais são as metas, quais são os nossos objetivos? E como que a gente consegue chegar até lá? Isso também implica a gente replantear como funciona o cinema no geral. Tantas coisas para compartilhar a partir das suas experiências e tantas coisas também para compartilhar a partir das novas perguntas, novos planteamentos, a partir dessa tríade de criação colocada em público de tantas maneiras diferentes, para não entrar em conflito com o distribuidor, que também é um mediador, que toma as decisões por nós, que seja próprio do capital simbólico ou do capital econômico, mas digamos que nessa ideia da espiral que o Rodrigo falou sobre espiral de saber, de tempo e também de experiências de territórios. E também a partir dessa ideia que Carlos acabou de dizer, das utopias, que se podem recolectar e que se colocar em jogo nesse papel. Gostaria que essa segunda rodada pudéssemos aprofundar um pouco nessas utopias que foram colocadas aqui em jogo. Quais são e como vocês têm percebido elas? E como seria maravilhoso coletar e chegar a um pensamento comum. Bom, pensando um pouco nas palavras do colega, justamente nesse ano,
desde Mujo, a gente tem ido ao encontro do pensamento de Abdala sendo levado ao festival. Eh, Temos uma onda de por que a gente vai procurar essa validação em outros espaços. Mas foi uma experiência muito enriquecedora, porque ela nos permite também pensar como os outros estão nos pensando desde outros espaços. E a gente consegue concluir que a gente é muito poderosa também. Desse encontro, a gente conseguiu fazer duas coproduções entre a gente mesmo, porque a gente conseguiu perceber que estamos no mesmo caminho. Eu tenho um filme que eu investi US$ 400.000. Ela está em pós-produção. E agora, o que eu vou fazer com aquele filme? Então, eu estou vivendo do cinema, mas eu preciso também ver como é que eu vou me manter bem, né? Eu não tenho como ficar marginada, não porque sou um cineasta indígena, um cineasta negro, eu também tenho o direito de colocar os meus filmes em outros espaços também e conhecer os outros lugares. Então, desde aqui, o legal que tem acontecido é que cada país tem o seu próprio processo, né? Estão existindo desde suas próprias produtoras, o Cine Soucilho, o Cine Raizal, tem Cine Quechua. Eu acredito que o legal é que a gente pode conhecer que temos a opção de construir uma rede de produção e distribuição e como a gente consegue fazer isso, né? É importante que a gente se junte nesse sentido e questione os nossos estados, pensando também em como existem esses fundos para a gente acessar essa cadeia de distribuição. Finalmente, a gente mora em territórios que são muito explorados de diversos níveis, e o que acontece quando eles querem ser representados internacionalmente? É aí que a gente é considerado, né? A gente também consiga, então, exigir que exista nesses processos para que a gente consiga construir, projetar e criar plataformas, que é, por exemplo, o que está sendo proposto de Mujo, mas também que a gente consiga projetar isso nas nossas comunidades. O meu pai, com Desde Rupa, a gente está finalizando um curta que está inspirado no. Isso nos permitiu formar um elenco quichua, de mestiços também. Mas eu sei que desde que eu era criança, o filme vai ser estreado primeiro, porque depois vem esse tema também, né? Como é que vai ser a estreia? Então, ele deve ser estreado na comunidade, na capela, aberto ao público, com as pessoas da comunidade, porque é o natural para a gente. A gente está colocando as pessoas, os personagens, a língua e é isso que a gente quer retribuir também, essa riqueza que está inspirando o que a gente faz. E isso também está acontecendo com tudo com todos os colegas que estão produzindo desde os próprios territórios. Assim que eles fazem os seus filmes, acontece da mesma forma. Um desafio nesse sentido é que a gente também precisa posicionar, né? A gente está fazendo cinema para os nossos territórios, mas a gente está em um mundo diverso, multicultural também. E a gente precisa aprender o que está sendo feito em Japão, o que está sendo feito nos Estados Unidos. Essa também é uma riqueza que nos permite a distribuição, repensar também esses outros espaços e bom, eu acho que o ideal é fazer redes, né? Pensar em novas formas de distribuição, pensar também nos nossos espaços, mas sem nos marginarmos. A gente não precisa apenas ficar no lugar que a gente está, que a gente reconhece como um bom lugar de distribuição. A gente precisa sonhar em grande também. A gente precisa pensar, podemos ir por aqui, podemos ir para lá, e o cinema também cumpre o seu ciclo quando é compartilhado com o público.
Oi. A utopia no cinema comunitário, certo? O cinema é uma utopia, não? Organizar o terceiro fórum de cinema e impacto social. O próximo pode ser na Argentina, que também precisam de ajuda urgente. Está... Acho que lá nem apoiam isso. É sério. Eu acho que vou contar um pouquinho do que nós temos feito no Sancocho com essas utopias quando éramos mais jovens, pois sonhamos em fazer curtas e filmes que não tivessem, como não tinha dinheiro, que não tivesse a ver com dinheiro. Então, poder fazer um exercício em Ciudad Bolívar, que é um bairro bogotano, é um trabalho comunicativo e participativo, comunitário, foi nos formar com a comunidade para ir construindo as histórias que esses curtas que nós começamos pudessem ter uma incidência dentro da comunidade e dentro de nós mesmos. E foi uma utopia porque nós não sabíamos fazer filmes, nem contar histórias, nem fazer festivais, nem fazer escolas. Ainda não sabemos, estamos no processo, estamos no exercício ainda. A história que nós contamos, que eu estava contando há pouco tempo, que é um curta que vocês podem encontrar na internet, se chama Ninho, Criança. É um pequeno exercício como começou o processo de curta que fala sobre a violência intrafamiliar que vivem essas crianças. E depois, quando nós mostramos no canal comunitário, que faz 20 anos não existiam as redes sociais, TikTok, Facebook. Então, fazíamos na comunidade. Então, tínhamos o canal comunitário, que era o lugar, um pequeno santuário, onde a gente podia ver o que acontecia no cenário. E quando os pais e as mães começaram a ver esses curtas e viram que os seus filhos são importantes, talvez, para outros e outras pessoas, ali vimos que, não em todos os casos, mas alguns diziam: veja que não me bateram tanto nessa semana, ou seja, que a violência diminuiu um pouco em casa. Então a gente percebeu que fazer o audiovisual, o cinema, podia ter, servia para algo mais do que comer pipoca. E nesse caso, era um processo de sensibilização, sem julgar as mães e os pais, porque essa é uma violência estrutural, então, das mães e dos pais. Então, esse pequeno exercício nos ajudou depois a pensar de onde nós podíamos projetar esses curtas, esses filmes, fora do canal comunitário do bairro e que nós pudéssemos levar a festivais. E nós levamos a vários festivais e alguns não aceitavam porque eles tinham várias formas técnicas diferentes, problemas no som, na imagem. E nós nas oficinas colocamos que cada um fazia uma tomada diferente. Então, para os programadores e curadores, eles não entendiam isso. Então, depois nós produzimos, como eles não aceitavam nossos filmes em muitos espaços, alguns sim, nos colocavam no porão, mas tudo bem. Ali também tinha um calor. Então nós dissemos, vamos fazer então competição com todas essas pessoas que participam dos festivais, em festivais internacionais. E por que não há festivais nas periferias? E que ela faz muitos festivais de cinemas comunitários que tem na Colômbia e que, além disso, que está na América Latina, mas nas cidades não havia um espaço. Então, nós começamos a fazer o festival com a mesma pergunta quando começamos a fazer o curtas. Não sabemos fazer festivais.
nem enviar um boletim de imprensa, nem de produção, nem de logística. Então era como uma utopia também, de alguns jovens de 18, 19 que não sabiam como gestionar. Fomos à prefeitura e dissemos ao prefeito: Senhor prefeito, queremos fazer um festival de cinema alternativo e comunitário que se chama o Hall Sancocho. E ele perguntava qual a experiência que vocês têm. E a gente respondia: nenhuma, porque vai ser o primeiro festival. E vocês sabem fazer projetos? E a gente dizia: não, porque estamos aprendendo. E vocês sabem gerir o dinheiro? E nós dizíamos que também não. Então ele falou que não nos podia ajudar porque a gente não tinha nenhuma experiência. Então nós dissemos: então vamos fazer o festival, os boletins, vamos mandar os boletins de imprensa. Fazer um boletim de imprensa é muito chato para mim, no meu conceito. Eu não sei como Henrique faz tantos boletins de imprensa todos os dias. E além disso, o cinema agradece. É um bonito trabalho, mas é um pouco chato. Então, nós mandamos os boletins dizendo que nós vamos fazer um festival de cinema em Ciudad Bolívar. E então, mandamos a alguns meios massivos, como o Caracol, e perguntávamos quem nos ia apoiar. E nós fomos à prefeitura e falaram que não podia nos ajudar porque nós somos jovens, porque não sabemos lidar com tudo isso. Quando saiu internacional, então quando já se tornou algo internacional, o sujeito nos ligou e disse que sim, ia apoiar. Então essa primeira utopia começou a se realizar do nosso festival, e quando começamos a falar com as empresas privadas, foram poucas as que nos abriu as portas, foram mais as vontades políticas, os amigos, que tornaram possível fazer o festival. Depois da sala de cinema, que nós batemos outra vez na porta da prefeitura, e o ministério disse: vocês são arquitetos? Não. Por que vocês querem fazer uma sala de cinema? Eles perguntaram. O Estado não pode financiar salas de cinema, porque é um investimento privado. Então, ali também começou outra utopia, de poder fazer o Porto Cine, que muitos de vocês conhecem. Então, nós nos juntamos com a arquitetura coletiva, com coletivos do bairro, e tivemos que outra vez sair do país para conseguir apoio financeiro em Londres, em alguns museus, e propomos que queríamos fazer uma sala de cinema em Ciudad Bolívar, e às vezes era possível que essa localidade de 60 bairros, de 1 milhão de habitantes, com algumas ausências permanentes do Estado, pudesse ter sua primeira sala de cinema, do cinema comunitário. Agora, ao redor de Cidade Bolívar, há 18 salas de cinema comerciais, e talvez seja que os do Sul também vamos ao cinema. Acho que muitos já viram o filme Diversamente. Eu acho que foi tornar possível fazer um espaço de utopia, de revolução, de transformação, fazer a rede de cinema comunitário a partir de Nova York, na Argentina, também foi um desafio. Nenhum estado financiou essa rede. Ontem, um amigo me escreveu de Cusco, se chama Chiapas. Não digo para ele que eu esqueci o nome dele. Ele vai inaugurar a sala de cinema no dia 25, 26 de julho. É uma sala de cinema comunitário em Cusco. E também foi um exercício com o trabalho de muitos e muitas. E agora faz muitos anos que está lá um processo de formação, uma escola internacional de cinema comunitário um pouco mais formal, de fazer um longa-metragem coletivo. Faz pouco tempo que nós ganhamos uma convocatória que vai tornar possível. O Estado não pode financiar coisas no Peru, na Argentina, porque é um pouco instáveis administrativamente. Então, nós vamos fazer algo diferente
das lógicas que se propõem. Então, nós vamos neste exercício com a equipe de formação de Ojos Sancocho. Vamos fazer um exercício de fazer um filme em 6 territórios diferentes da Colômbia e do Peru e fazer um exercício de formar uma escola internacional de cinema comunitário, que é um sonho de muitos anos de formação, que é a nossa próxima utopia e que vocês também vão estar apoiando. Muito obrigada. Tantos tópicos, né? Bom, falando, antes de chegar às utopias, eu gosto muito de falar de anomalias, no sentido de que tudo está colocado na mesa para fracassar. Se a gente conseguir as regras do jogo, a gente não vai estar ali por muito tempo, né? Muito do que a gente tem feito através do cinema tropical é proteger essa anomalia. A gente tentar continuar pagando salários, somos pequenos, né? E a mesma produção é uma anomalia, né? Como começar um time de gente e convencê-los de uma ideia? Como replicar e defender essas anomalias? Diante da ideia da indústria de crescer e de medir esses caminhos métricos, de quantas pessoas vêm, de quantas pessoas compram os boletos, e a gente precisa também se proteger, não medindo o sucesso a partir de uma sala cheia de pessoas. Temos pessoas que são muito boas para convocar, né? Mas não é um processo falido se a gente não tiver a sala cheia. Precisamos também ter uma qualidade na comunicação, uma qualidade na comunhão. Quantas pessoas assistiram o filme? Não é o mais importante. Tem muitas pessoas que assistiram o filme, mas provavelmente elas nem entenderam o filme. Então, para o cinema tropical, uma relevância, uma questão bem importante quanto a esse sentido e como entender a relevância dos filmes. O mundo do cinema está tão colocado dentro daquele jogo das métricas que são vendidas para gente, muito eurocêntricas também, sobre a forma artística, que se você falar francês, se está no italiano, etc., tem muitos filmes que são deficientes na forma artística, mas são muito mais importantes no que está sendo planteado no filme. É nesse sentido que a cada vez eu acredito menos na obra. El diálogo, ¿qué nos puede decir de eso? Para mí, alcanzar la perfección es en la comunión con el público. Es a lo que uno puede aspirar es perfección, en cómo se da esa calidad de comunión. Hemos sido muy afortunados también en cinema tropical. Creo que mucho el problema también del cine es que está tan fragmentado. Cinema tropical, o cinema está muito fragmentado, né? O distribuidor, o programador, o realizador, o produtor, né? Está muito fragmentado. E a gente não tem conseguido criar métodos mais fluidos. Desde el principio. Tem isso muito claro desde o início. O problema é que o mundo está cheio também de intermediários. A gente não tem a opção de ser muito facilitador nesse sentido. O facilitador é quem cria o ecossistema ao mesmo tempo e que o público e os realizadores não antepõem os seus próprios interesses. Para mim isso é muito importante. E a gente tem sido muito afortunado nesse sentido porque a gente tem uma experiência muito grande. A gente tem trabalhado como distribuidores, como programadores, como fazendo os boletins de prensa, né? E muito do meu trabalho é isso mesmo. E é uma labor incrível, porque é ali em que você consegue identificar a relevância do filme. Você escreve a sinopse e você precisa comunicar a complexidade da produção, a complexidade do longometragem em 2 frases, em um parágrafo, que você consiga falar da importância do filme e ao mesmo tempo interessar o público. Então essa é uma questão super importante também, são ferramentas que a gente tem desenvolvido também nesse sentido de conectar com o público. Como a gente reduzir essas dificuldades para a gente conseguir explorar isso, né? A anomalia, então, é muito importante, mas no segundo
tópico que eu encontro importante é a questão das parcerias. A gente precisa sair. Bom, para quem eu estou falando? A gente precisa tirar os filmes do mundo do cinema. E vocês estão fazendo isso. Mas o grande desafio mesmo, quanto à distribuição, é a gente conseguir encontrar parceiros, fazer esse trabalho de formiga, fazer esse trabalho de encontrar parcerias. A gente tem várias parcerias, a gente tem muitas vezes muitas parcerias. De um lado, todas as pessoas gostam do cinema, então é muito difícil você encontrar alguém que não gosta do cinema. Então a maioria das pessoas são apaixonadas pelo cinema, gostam muito do cinema, e as comunidades de profissionistas específicos, médicos, você leva o cinema para eles, de alguém falando sobre médicos, e eles gostam. Então muitas áreas, muitas questões relacionadas com esse trabalho é fazer essas conexões, fazer o trabalho de pensar para quem pode ser interessante e vender, né? Explicar por que essa pessoa pode ficar interessada e por que pode ser relevante para ela esse filme. Então, isso é importante, proteger as anomalias, né? Esses projetos aqui, todos os nossos projetos são anômalos, e a gente precisa conseguir pensar nessas ideias que não são importadas e que não são ideais, e como a gente precisa pensar nessas parcerias. É um dos grandes desafios mesmo. Muito obrigada. Infelizmente, está acabando o tempo deste painel, então queria fazer uma última rodada bem sintética. Falamos das utopias e também falamos de sacudir e de ressignificar a palavra sucesso. Seria muito legal se nessa última rodada pudéssemos pensar a partir dos nossos lugares de enunciação, o que nós representamos, talvez o que significaria o sucesso, desde que lugar nós podemos nos apropriar desse processo. Bom, eu acredito que algo do pouco que eu conheço, eu penso que é muito importante essa autonomia audiovisual, que a gente consiga ser livre a partir do que a gente quer narrar, como que a gente quer produzir, e tipo, pensando dentro do mundo do cinema, para a gente leva aproximadamente 5 anos finalizar um filme, mas nesse processo criativo a gente deveria ter uma vida digna, que permita poder criar, que permita estar conectado com o que nos inspira. Eu acho que para mim é o mais importante essa autonomia e nesse processo criativo. O sucesso que é? Não sei. Eu acho que, como sociedade, como comunidade, consolidar que existam as políticas públicas ou que existam os caminhos possíveis para, sobretudo, para os jovens, para as crianças, para que não se desmotivem nesse caminho de fazer cinema, de fazer as produções. Eu acho que, como nós vimos há algumas semanas, considero como comunidade que nós temos uma grande responsabilidade para que todos tenham sucesso. Não sei se isso existe, mas digamos que para pelo menos a gente garantir um mínimo às gerações, para os avós e avós, para que todos possam ser felizes fazendo o que fazem. E nesse exercício de fazer cinema comunitário ou qualquer tipo de cinema, mas que seja mais possível. Por exemplo, nas universidades ou nos fóruns, muitos jovens que estão fazendo comunicação social ou cinema. O que vai acontecer em 2 ou 3 anos ou 5 anos, vai haver centenas de cineastas
e as fontes de distribuição são poucas, onde cada um vai ter que se apresentar a uma convocatória em uma pós-graduação. Eu acho que 5, 6 ou 10 vezes não consegui. Então, eu acho que para conseguir isso é como podemos fazer possível isso. Consideramos que nós podemos propor algumas políticas mais amigáveis, talvez fazer algumas leis de cinema comunitário, fazer alguma política pública para todos. Quando eu falo de cinema e vídeo comunitário, cinema de agricultores, de várias pessoas de diferentes tipos. O que nós temos que fazer é insistir nas políticas públicas, como poder incidir mais na sociedade civil, na comunidade, mas também nas políticas públicas. Eu acho que os caminhos podem ser possíveis, decretos em políticas públicas, uma lei, alguns acordos, compromissos, pactos de negociação dos governos, que nesses momentos consigam garantir o mínimo. Todas as constituições de todo mundo, sejam capitalistas, socialistas, ou que quer que sejam, decidem que o primeiro artigo é de diminuir a desigualdade social entre seus cidadãos. E eu acho que a primeira lei do cinema deveria dizer isso: diminuir as desigualdades de acesso aos fundos, democratizar o audiovisual, democratizar a distribuição, a formação, etc. Porque isso é o dever de qualquer lei em qualquer parte do mundo. É diminuir essas brechas sociais. E eu acho que para conseguir esse sucesso é necessário prestar atenção nessas coisas e que as leis possam, que as crianças possam fazer cinema nessa bela profissão. Isso é. Muito obrigado. O último é que é importante conseguir autonomia, soberania audiovisual. E para isso é necessário mudar o paradigma e manter a dignidade. Bom, muito pontualmente, a gente está em 2024, está diante de um quebre, grande quebre. Não sei como que a gente chegou até aqui, mas tudo bem. O colapso do modelo hegemônico ocidental, a gente está vivendo isso dia com dia. Nesse momento histórico que a gente está passando, eu acredito que a Latinoamérica poderia liderar um pouquinho mais. A gente tem todas as ferramentas políticas, culturais, filosóficas para liderar a grande crise do modelo eurocentrado. Na América Latina, a gente foi criado nesse sentido eurocêntrico, mas esse modelo não explica a realidade. Então, a gente tem uma grande influência, temos grandes histórias, temos grandes faces culturais de diversas comunidades indígenas, comunidades afro, comunidades migrantes de todas as partes do mundo, que nos permitem ter esses marcos referentes para mudar as realidades. A gente, desde a América Latina, possui muitas ferramentas, muitas mais das que eu vejo, por exemplo, nos Estados Unidos, na Europa, em Canadá. Particularmente no cinema, América Latina nas 2 últimas décadas, é impressionante para mim, um grande farol de de aprendizado, que é pensar na grande quantidade de realizadores, de produtores de cinema, e eu acho muito importante esse trabalho, né? Então, a América Latina, a gente está criando, e para fechar a ideia,
essa importância, essa necessidade de pensar, como falou o Rodrigo, pensar nessas utopias para levá-las para fora. A gente precisa exportar isso. Eles estão precisando na Europa, estão precisando nos Estados Unidos e no Canadá. A gente precisa mudar esse balanço e a gente precisa começar a exportar, compartilhar muito amavelmente o nosso modelo, porque eu acho que aqui temos o presente e o futuro, provavelmente, de muita da humanidade. Através do cinema, a gente pode continuar gerando comunidades, gerando utopias, gerando cenários. E é isso que me dá uma luz diante desse cenário que a gente está enfrentando. Então precisamos conhecer isso, precisamos reconhecer isso, e o cinema é um espaço em que a gente consegue se proteger e ser muito generosos e compartilhar os nossos conhecimentos. Muito obrigada, Carlos. A conversa está incrível. A partir do lugar de cada um está falando, de paisagens que vocês compartilham.